Olá, seja bem-vindo ao canal Tudo em 3 Minutos. Hoje, a gente vai fundo numa análise de revelações bem surpreendentes que vieram de uma reunião secreta de bilionários. E a fonte disso, uma entrevista do investidor Paul Tudor Jones à CNBC. Ok, vamos lá. Para começar, quem é esse Paul Tudor Jones? E que reunião foi essa? Então, Paul Tudor Jones é um nome muito forte, sabe? Um investidor super respeitado, famoso por ter previsto crises grandes, tipo o crash da Bolsa de 87. Ele contou que participou de um encontro bem exclusivo, só umas 40 pessoas muito influentes, gente de finanças, política, ciência, tecnologia. E o detalhe, estavam lá 4 dos maiores desenvolvedores de inteligência artificial do mundo. A reunião seguiu a regra de Chatham House, ou seja, pode falar o que foi dito, mas não quem disse, né? Entendi. E o que foi que discutiram lá que deixou o Jones, um cara experiente de mercado, tão impactado? O assunto principal foi mesmo a IA, a inteligência artificial. Por um lado, falaram muito do potencial positivo, né? Avanços rápidos em saúde, educação, coisas boas. Mas o que chamou a atenção e o que ele achou mais fascinante e alarmante foi o consenso entre os próprios criadores da IA sobre os perigos reais para a segurança da humanidade. Perigos, que tipo de perigo? Aí a coisa começa a ficar interessante mesmo. Foi dito que a competição forte entre as empresas e também as tensões entre países, tipo EUA e China, dificultam muito criar controles, sabe? Brecar um pouco para pensar nos riscos. Aí teve um momento que o Jones destacou. Perguntaram para um desses especialistas em IA o que ele pessoalmente estava fazendo para diminuir esses riscos. E a resposta foi chocante. Ele disse que estava construindo um refúgio, tipo uma fazenda com gado, comida estocada, se preparando para um cenário de caos mesmo. Construindo um refúgio, em vez de, sei lá, tentar achar uma solução para o problema. Nossa, Exatamente. E ficou pior. Esse mesmo cara sugeriu que o mundo só ia levar a sério os perigos da IA depois que morressem os 50 a 100 milhões de pessoas por causa dela. E o Jones disse que o mais arrepiante foi que ninguém na sala contestou isso. Ninguém disse, não, isso é exagero. Silêncio total. 100 milhões de mortes, caramba. Isso é assustador. E teve mais alguma projeção assim pesada? Teve sim. Numa outra parte da reunião, com todo mundo junto, levantaram a hipótese de haver uma chance de 10% da IA nos próximos 20 anos causar a morte de metade da humanidade. E aí, de novo, enquanto muita gente na sala achou um absurdo, os 4 desenvolvedores de IA que estavam lá concordaram. Todos eles acharam plausível. Metade da humanidade. Mas como? Como isso seria possível? Não parece coisa de filme? Parece, mas a explicação que um deles deu foi um pouco diferente. Ele argumentou que com a IA avançando tão rápido e o conhecimento ficando mais acessível, pessoas ou grupos com mais intenções poderiam usar isso para criar, por exemplo, armas biológicas muito mais potentes. O tal do biohacking, sabe? A IA facilitando isso numa escala devastadora. Entendi. Então não é só a máquina se virando contra a gente, mas a máquina dando um poder absurdo para quem quer fazer o mal. E diante disso tudo, qual foi a conclusão do Jones? O que ele tirou disso? Olha, como um cara que trabalha com risco o tempo todo, ele ficou bem perturbado. Para ele foi chocante ver os próprios criadores da tecnologia falando desses riscos gigantescos e ao mesmo tempo admitindo que a corrida, a competição, faz eles irem rápido demais, sem pensar tanto na segurança. E ele ainda mencionou que soube que especialistas em risco dentro dessas empresas de IA estão sendo demitidos e que tem gente nos Estados Unidos tentando impedir que se criem regras para IA. Quer dizer, É uma doideira, né? Os criadores alertam, mas a corrida continua solta, talvez até acelerando, e com menos gente olhando para a segurança. Exato. O que leva a gente para uma pergunta final que fica no ar, né? Se os caras que criaram isso tudo prevêem cenários tão ruins e tão mais preocupados em construir o próprio bunker do que em segurança global, e ainda tem gente lutando contra regras, que nível de confiança ou de preparo a gente pode ter com essa tecnologia avançando tão rápido? Uma pergunta que fica mesmo. Comente, curta e compartilhe. Tchau, tchau.